Para começar esse assunto, eu tenho que começar contextualizando, né? Começar falando com você a respeito do ensinar e não do corrigir. Por quê? Porque quando a criança tem um comportamento ruim, a gente tem em mente que a gente precisa corrigir a criança. A criança tá pulando no sofá de sapato. Você comprou um sofá branco lindíssimo, pagou R$ 10.000 no seu sofá branco, com muito custo, sabe? Juntou dinheiro, parcelou, mediu a sala, fez uma decoração perfeita, colocou o sofá lá. A criança vem na primeira semana e começa a pular de sapato no seu sofá branco. E agora, né? Então você tem esse problema. E a primeira coisa que a gente pensa é: eu preciso corrigir o comportamento dessa criança. Eu preciso a todo custo corrigir. Só que a correção por si só, a correção ela é você frear aquele comportamento. É você fazer a criança parar de fazer aquilo que ela está fazendo. Então ela está pulando no seu sofá. A correção é você fazê-la parar de pular no sofá. E isso é importante, isso tem o seu espaço. Você de fato precisa fazer a criança parar no seu sofá. Só que além disso, além desse corrigir, você precisa ensinar. A criança não pode pular no sofá, ok? Mas se você diz para ela que ela não pode pular no sofá, se você só foca em parar o comportamento dela, você não chega na parte em que você ensina para ela aquilo que ela deve fazer. Não pode pular no sofá, faz o que então? Entende o que eu quero dizer? Então a gente não pode estar focado somente no corrigir, no impedir aquele comportamento, no bloquear aquele comportamento, ir lá e parar aquele comportamento. Essa é só uma parte do que significa você de fato trabalhar o comportamento em si. Você corrige, mas você também precisa ensinar, você também precisa mostrar para a criança aquilo que ela tem que fazer. Você precisa falar para a criança como que aquilo deve ser feito. Eu vou te dar um exemplo. A criança está andando com um copo de água. Aí você chega para a criança e fala: não é para fazer isso, esse copo vai cair, vai quebrar, vai molhar tudo. Isso que você está fazendo, esse não é para fazer isso, vai cair, vai quebrar, é você corrigindo, você está parando aquele comportamento. Você quer que a criança pare com aquele copo de água na mão. Só que na sequência, você precisa dizer para a criança o que ela tem que fazer. Você tem que falar para ela que ela precisa andar com cuidado, que ela precisa segurar o copo assim, segurar assado, fazer dessa forma, fazer daquele outro jeito. Então, o corrigir precisa estar alinhado com o ensinar, sendo que o ensinar é mais importante do que o corrigir. Porque quando você ensina, automaticamente você já está trabalhando a correção. Quando você diz para a criança como ela tem que andar com um copo de água, automaticamente você já está dizendo para a criança que não é para fazer daquele outro jeito que está errado. Só que você está focando, no lugar de focar no errado, você está focando naquilo que está certo. E isso é importante para o processo de aprendizado. É importante que a gente esteja o tempo inteiro focando naquilo que está certo, porque a planta que você rega, ela cresce. Então, se você está o tempo inteiro só focado em cima do comportamento negativo, a tendência é que o seu filho tenha cada vez mais comportamento negativo. Tem que ser o oposto disso. O seu foco, a sua atenção precisa ser principalmente em cima do comportamento positivo. Aí você vai falar: tá, mas meu filho não tem comportamento positivo. Ok, por isso que você vai ensinar e não somente corrigir, porque você quer que ele passe a ter comportamentos positivos. É exatamente essa a questão. A criança que só tem comportamento negativo, ela vem de uma sequência em que ela só é corrigida o tempo inteiro, mas ela nunca é ensinada, ela nunca é direcionada. E quando você quebra esse ciclo e passa de fato a ensinar a criança, o comportamento positivo começa a aparecer. Então, além de você estar brigando com a criança porque ela está andando com um copo e vai cair, vai quebrar, como que ela faz para andar em segurança? Porque andar com um copo faz parte da vida. Você vai proibir a criança de andar com todos os copos da vida dela? Então, você precisa ensinar como que ela faz aquilo. E aí, esse é o momento que você para e fala: filho, anda com cuidado, segura com as duas mãos, olha para o chão, presta atenção. Essas orientações é de fato ensinar. Você está dizendo para a criança como que faz e não simplesmente dizendo para ela que não é desse jeito. Porque imagina que você está no seu trabalho e aí você é novo nesse emprego, tá? Você não conhece muitas coisas e o seu chefe vira para você e fala: olha, eu vou te passar a tarefa tal. E ele te deixa lá na sala com a tarefa tal. Aí ele volta depois de 20 minutos, olha para a tela do seu computador e fala: não, tá errado. E aí ele vai embora de novo. Aí dali a 20 minutos ele volta outra vez e fala: não, tá errado, isso aqui não tá certo. E vai embora outra vez. Ele faz isso 3 vezes. Nas 3 vezes ele veio e corrigiu, ele te disse que estava errado. Mas e aí, quando que ele vai me ensinar a fazer certo? Eu sou novo aqui, eu não sei fazer isso. Eu não sei fazer isso aqui que ele quer que eu faça. Pode ser intuitivo para ele, pode ser que ele trabalhe nessa empresa há 40 anos e que ele faça isso até com o pé amarrado nas costas, mas eu sou novo. A criança é nova na vida.
Então, para você, o que é muito simples, muito óbvio, que você não corre com um copo na mão, para a criança não é. Ela é nova na vida. Se você não tirar um tempo do seu tempo para poder de fato explicar isso para ela e não somente ficar dizendo que está errado, ela nunca vai aprender. Tá bom, você disse que tá errado, mas você também nunca me disse que tá certo. É o seu chefe entrando na sala de 20 em 20 minutos, olhando para a tela do seu computador e falando, tá errado. E vai embora de novo. Tá, mas cadê o treinamento? Cadê a pessoa que me fala, clica aqui, faz assim, faz assado? Alguém precisa me ensinar a de fato fazer e não somente ficar dizendo que o que eu tô fazendo tá errado. Porque falar que tá errado não me ensina. É o exemplo do zero na prova. A criança faz uma prova de matemática, tira 0 na prova. Quando ela pega aquela prova com a nota 0, ela sabe que ela foi mal na prova, mas ela não aprende matemática. Se ela ficar olhando para a prova, para o 0 na prova, ela não vai aprender tabuada, trigonometria, Bhaskara. Ela não vai aprender. Olhar para aquele 0, pensar naquele 0 que seja, não vai ensinar nada. O que vai ensinar matemática para a criança é alguém, o professor de matemática, parar, ir lá, pegar a matéria, sentar com a criança e falar, escuta, é assim que faz. Mas o 0 na prova em si não está ensinando nada, está só corrigindo. Ó, você não sabe. Ok, eu não sei. E cadê o resto? Quem é que vai me ensinar? Entende? Então, quando a gente foca em ensinar e não somente em corrigir, a gente tem resultados melhores. Porque você pode corrigir 50 vezes. Enquanto você não parar para ensinar, a criança não aprende. E talvez você precise parar para ensinar mais de uma vez. Quantas vezes você teve que fazer a mesma coisa até de fato aprender? Quantas vezes você teve que pensar, repensar e repetir o mesmo número até você de fato decorar? Então, o aprender não significa também que você vai falar uma vez só. O cérebro, ele aprende por repetição. Nós aprendemos por repetição. Quando a gente é pequenininho, alguém pega a bola e fala, olha a bola, olha a bola, olha a bola. Você ouve bola 280 vezes no seu primeiro ano de vida, tá? Eu tô chutando esse número, tá, gente? E aí, uma hora você assimila, tá? Esse objeto é a bola. Mas se você falar uma vez só, você não vai saber. Tenta aprender outra língua dessa forma. Ah, eu vou aprender alemão. Pega todas as palavras em alemão que existem e ouve uma única vez. Você aprendeu a falar alemão só porque você ouviu uma vez? É a repetição que vai fazer com que você aprenda aquilo. E não somente alguém ficar te dizendo, ó, tá falando errado, tá falando errado, tá falando errado. E como é que fala certo, pelo amor de Deus? Então, o foco precisa ser no ensinar e menos no corrigir. Porque o ensinar por si só já trabalha a correção. Boa noite, Lu. A Lu chegou. Boa noite, Jerusa. Boa noite, gente. Bem-vindas. Entendeu o que eu quis dizer, gente? Então, toda vez que você for chamar a atenção da sua criança, toda vez que você for corrigir um comportamento na sua criança, eu uso essa palavra corrigir para que você entenda do que eu estou falando, tá? Mas o seu foco não é o corrigir, o seu foco é o ensinar. Meu filho está fazendo errado, como que eu ensino que ele faça certo? Para muito além do como eu corrijo essa criança. Entende o que eu quero dizer? Isso faz sentido para você?